Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, ilumine a nossa vida pela palavra viva, que é a Bíblia. Todos nós sabemos o que é o Natal, mas nesta noite nós vamos pensar um pouquinho mais e compararmos o que o Natal representa para o mundo e o que o Natal deve representar para nós, que acreditamos na Bíblia e conhecemos a revelação da vinda de Jesus a este mundo. E eu quero que você pense o seguinte: eu estou sem o controle aqui para passar, então eu vou pedir ajuda lá para o rapaz que está lá em cima. O dia 25 de dezembro, por que foi escolhido esse dia para ser comemorado o Natal? Não só aqui no Brasil ou no continente sul-americano, mas vários outros países, vários outros lugares do mundo comemoram o Natal no dia 25 de dezembro. Muito bem. A origem dessa data é uma origem que foi estabelecida pela Igreja Católica, provavelmente para substituir algumas festividades pagãs, como o Festival Romano de Saturnália. Então, o que era o Festival de Saturnália? O Sol, ele tem o seu período, o seu solstício de inverno, solstício de verão. Isso quer dizer que, no inverno, os dias aqui são mais curtos, menos tempo de sol. Esse é o solstício de inverno. E no verão, os dias são mais longos, mais tempo de sol. É o solstício de verão. Então, eles comemoravam esse festival da Saturnália e o aniversário do Sol, como representando o começo de um novo período, um começo de um período mais iluminado pelo Sol. Então vejam que a origem dessas festas era adoração ao Sol. Assim como nós temos um dia no nosso calendário que é dedicado ao Sol. Em inglês, Sunday, dia do Sol. Então, os romanos, eles tinham festividades dedicadas ao Sol, e a Igreja Católica, no intuito de atrair os romanos para o cristianismo, então mesclou ali as festividades pagãs a alguns acontecimentos cristãos. E um deles foi atribuir ao dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus, representando o sol da justiça. Se os romanos adoravam o sol, então os cristãos adoravam o sol da justiça. E assim, todos estariam bem, não haveria nenhum problema. O simbolismo desta data representa o nascimento de Jesus. Embora a Bíblia não mencione o dia, nem o mês e nem o ano exatos. Ninguém sabe nem o dia, nem o mês e nem o ano que Jesus nasceu. Os dados históricos que nós podemos pesquisar, eles não revelam com exatidão a data que Jesus nasceu. Então, o dia 25 de dezembro, de acordo com a Bíblia, não é o dia do nascimento de Jesus. E o mundo acredita que o Natal é comemorado no dia 25 de dezembro. O próximo slide. O que é a árvore de Natal? Muitos de nós temos o costume de montarmos a árvore de Natal em nossas casas, e muitos estabelecimentos comerciais também, e alguns até estabelecimentos religiosos, montam ali uma árvore com enfeites. E qual é a origem
desse costume. Então, o uso das árvores, sempre verdes, elas eram usadas como decoração para algumas festas pagãs. Então, mais uma vez, o cristianismo adotou uma prática pagã e trouxe para dentro do cristianismo. E essas festas, esses festivais que utilizavam árvores para decoração, para enfeite, elas eram de origem celta e também germanas. E essas árvores eram símbolos de vida e fertilidade durante o inverno. Então, aquilo que os pagãos atribuíam como símbolo à árvore sempre verde, representando ali a vida e a fertilidade, o cristianismo, então, utilizou-se desse simbolismo da árvore para representar também a vida que Jesus deu ao morrer na cruz por nós. Então, no século XVI, alguns cristãos lá na Alemanha, eles começaram a decorar árvores, enfeitar as árvores, com velas, enfeites. Século XVI, a gente está falando aí de 1500, né? O Brasil foi descoberto em que período? Mais ou menos nesse período aí, 1500. Então, no século XVI, esse costume acabou se espalhando pelo mundo afora. E, até hoje, associa-se à árvore, o simbolismo da árvore, os enfeites ali, ao nascimento de Cristo. O próximo slide. E o Papai Noel? Olha só. A gente está vendo aí vários símbolos que existem hoje no mundo, que as pessoas utilizam para representar a vida, a luz, a fertilidade. Mas será que isso realmente condiz com o que a Bíblia nos ensina? Vejam, São Nicolau de Mira, um bispo do século IV, falamos aí de 300 a gente chega ali na época de Constantino. Então, esse bispo, conhecido por sua generosidade e milagres, especialmente em ajudar os pobres e as crianças. Então, o Nicolau de Mira, que é tido pela Igreja Católica como um santo, por isso que eles chamam ele de São Nicolau. Esse São Nicolau, ele ajudava as pessoas, distribuía presentes, principalmente aqueles que eram mais pobres e as crianças. Então, era a alegria da cidade, do lugar ali onde ele vivia. Quando chegava a época do Natal, então, ele distribuía presentes. E esse, então, personagem, ele acabou evoluindo. E chegou até o Papai Noel. Mas como é que isso aconteceu? Não foi da noite para o dia que o Nicolau acabou assumindo ali uma figura como é representado hoje pelo Papai Noel. Então, no século XIX, alguns poetas e escritores acabaram romantizando aquele personagem, Nicolau de Mira, e ele acabou assumindo ali um espírito mais literário, poético, e acabou se tornando ali um mito, e as pessoas acabaram espalhando o que Nicolau fazia como sendo algo bom, e que as pessoas também poderiam e deveriam fazer. Mas, em 1930, a Coca-Cola, então, investiu aí pesado e converteu aquele personagem Nicolau, que a literatura também falava lá no século XIX, 1800 para cá, converteu ele naquele senhor de barba branca,
chapéu, um gorro vermelho, e ali aquelas roupas vermelhas. E até hoje é um dos símbolos da Coca-Cola. Esta semana que se passou, nós tivemos aqui em Florianópolis o desfile dos carros, né, da Coca-Cola, e ali estava o Papai Noel. Então, a empresa Coca-Cola acabou absorvendo aí a figura do Nicolau e convertendo num Papai Noel com o propósito de vender, com certeza, né? Trazer alegria aí para as crianças, para os pobres. E é interessante quando você acompanha ali aquela carreata, né, da Coca-Cola, as crianças correndo atrás, felizes. Então, o mesmo espírito lá do Nicolau ainda é visto hoje quando o Papai Noel passa, né? E aqueles que moram nos bairros mais afastados, às vezes até montam ali caravanas e vão o Papai Noel em cima das caminhonetes e passam jogando bala e as crianças correm atrás do Papai Noel. Então, o Papai Noel ele tem uma representação como um ser bondoso, aquele que traz presentes e coisas boas. Próximo slide. E a troca de presentes? Também é um costume. Quando vai chegando a época do Natal, as pessoas correm até o comércio para comprar uma lembrancinha, um presente. E se você for amanhã andar ali no calçadão, vai ser terrível andar ali, de tantas pessoas que estão atrás de um presente ainda para poder trocar no dia do Natal. Então, é um costume que existe hoje. Qual é a origem desse costume? Então, esse costume vem lá do tempo de Jesus, quando ele nasceu, e ali os magos do Oriente que vieram encontrar Jesus, eles trouxeram presentes: ouro, incenso e mirra. Então, esses presentes foram trazidos e entregues para Maria e José. E esses presentes ajudaram, em tempo de crise que eles vivenciaram, a conseguir passar por esses momentos de crise. Mas aquilo que os magos fizeram, então, foi também incorporado aí pelos pagãos e acabou também fazendo parte aí da nossa cultura. Então, os presentes também eram trocados lá na festa de Saturnália, que os romanos comemoravam, e que deu origem depois ao dia 25 de dezembro. Festival romano de troca de presentes e celebrações. Próximo slide. E a ceia de Natal? É bom estar em família ou entre amigos para a ceia de Natal. É gostoso. Mas qual é a origem desta ceia de Natal que nós comemoramos? Então, a ceia simboliza a comunhão e a celebração do nascimento de Jesus. As comidas típicas variam conforme o país e refletem tradições locais, muitas vezes misturadas a influências religiosas. Então, quem disse que antigamente era assim, né? Hoje as pessoas acabaram substituindo, mas geralmente se assava um peru e na noite do Natal a família se reunia ali para comer o peru assado. Não sei quantos de vocês comeram peru assado, né, na ceia de Natal. Mas é um costume, é algo que as pessoas praticam e muitas vezes não sabem a origem, de onde veio esse costume. Então é importante nós entendermos o que aconteceu desde o nascimento de Jesus até os nossos dias. O que o mundo fez com algo que havia sido planejado pelo céu
para acontecer aqui na terra um momento único, um momento especial, muito importante para o universo inteiro. O que o mundo está fazendo com este nascimento de Jesus que a Bíblia descreve e que nós sabemos qual foi o propósito da vinda dele aqui neste mundo? Há um hino que a gente cantava, que a letra dele dizia assim: vindo ao mundo deixou no céu palácios de marfim, glória não quis, em dor morreu. Então Jesus, quando ele veio aqui, nascer aqui no nosso planeta, aqui no planeta Terra, o que será que estava envolvido nesse acontecimento? Será que é algo importante que aconteceu? Será que o mundo pode transformar aquilo que aconteceu em comemorações sem sentido, sem propósito, que não apontam para o verdadeiro significado do Natal e do nascimento de Jesus aqui no mundo? Próximo slide, por favor. Nós cantamos muitos hinos de Natal. E muitas vezes celebramos o Natal como uma data festiva, relembrando o nascimento de Jesus. Mas nós vimos que dia 25 de dezembro não é a data do nascimento de Jesus. O que é que nós podemos fazer, então, no dia 25? O que é que nós podemos fazer hoje, amanhã, e não somente até o dia 25, mas o que é que nós podemos fazer no dia 26, dia 27, dia 28, e em todos os dias do ano? Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Se nós só temos Jesus no dia do Natal, os outros 364 dias nós estamos sem Jesus? E deixamos de celebrar e comemorar a vinda de Jesus aqui a este planeta para nos salvar? Quem poderá nos salvar? Somente Jesus. Pode passar o próximo. As velas e as luzes decorativas têm raiz em rituais pagãos de inverno, simbolizando a vitória da luz sobre a escuridão. E o cristianismo, então, utilizou desse costume pagão, trouxe para dentro da igreja e acabou atraindo os pagãos para dentro da igreja, e quem estava dentro da igreja comemorava também esses rituais pagãos. E o verso utilizado para isso é o verso de João, capítulo 8, verso 12. Jesus é a luz do mundo. Vejam que muitas aplicações feitas a Jesus foi alterado o sentido, o significado e até a sua origem. E hoje as pessoas vivem, comemoram, celebram o Natal e sequer sabem o que realmente significa o Natal. Agora vamos abrir a nossa Bíblia. O próximo slide, por favor. Gênesis 3, capítulo 3 e o verso 15. Esta é a nossa primeira profecia que encontramos na Bíblia. Gênesis capítulo 3 e o verso 15. Logo após a entrada do pecado aqui no nosso planeta, com a queda de Adão e Eva, Jesus então vem ao encontro de Adão e Eva. E ali é proferida então a primeira profecia. Gênesis 3:15. Vamos ler o verso 14 também. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher,
Aqui é a inimizade entre a serpente e a mulher. A mulher em profecia representa a igreja, o povo de Deus, aqueles que servem a Deus ao longo da história. Porém, inimizade, então haverá inimizade entre a serpente, o dragão, o diabo, aquele enganador que seduz o mundo. Ele, então, é inimigo da mulher, daqueles que obedecem e seguem a vontade de Deus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O seu descendente aqui estava se referindo a Jesus, que iria nascer, o descendente. Este, o descendente, iria ferir a cabeça da serpente, e a serpente iria morder o calcanhar de Jesus. Então, se referindo ao nascimento de Jesus, o descendente viria para esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente conseguiria mordê-lo no calcanhar, representando ali a morte de Jesus. Jesus morreu, foi sepultado e depois, no terceiro dia, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele então esmaga a cabeça da serpente. A vinda de Jesus a este mundo é a expressão maior do amor de Deus. Não existe nada que possa ser comparado ao que Deus fez ao enviar Jesus para vir a este mundo. O plano da redenção já havia sido estabelecido quando? Antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, Deus já havia estabelecido um plano de salvação. E agora era o momento culminante do plano da salvação, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus aqui na terra. O propósito não era apenas salvar o ser humano, mas revelar o caráter de Deus. Qual era o risco que estava envolvido nisso? Havia risco? Vamos ver. Abra a sua Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 12, versos 4 e 5. Lembram que a profecia dizia que a serpente iria morder o calcanhar do descendente? Apocalipse, capítulo 12, versos 4 e 5, diz assim: a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz o seu descendente, aquele descendente prometido lá em Gênesis 3,15. Apocalipse diz que o dragão estava em frente à mulher, aguardando ali o nascimento do descendente, a fim de devorar o filho quando ele nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Então vejam, o que é que estava aguardando o nascimento de Jesus? Ou quem é que estava, né? Satanás estava. Ele estava aguardando o momento em que Jesus iria vir aqui a este mundo para resgatar o ser humano. E qual era o propósito dele? Devorar o filho, destruir, matar. Mateus capítulo 2, verso 16. Mateus capítulo 2 e o verso 16. Diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então vejam, o que Apocalipse dizia?
que o dragão estava em frente à mulher, pronto para devorar o filho que iria nascer. E quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Herodes mandou matar todas as crianças que estavam lá em Belém, de 2 anos para baixo. A intenção de Satanás era destruir o Filho de Deus. Havia risco, muito risco. O céu estava colocando tudo em risco para resgatar o ser humano e reivindicar o caráter de Deus. Próximo slide, por favor. Lucas capítulo 2 e o verso 7. Lucas 2, verso 7. Como não teremos culto na quarta-feira, então eu vou aproveitar o tempo de quarta-feira hoje, tá bom? Daí a gente fica mais um pouco. Lucas capítulo 2 e o verso 7. Diz assim: E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia um decreto de um recenseamento, e José e Maria então se dirigiram para Belém. E ao chegar lá, não encontraram lugar para dormir ou passar a noite, e Maria já estava ali entrando em trabalho de parto. Mesmo naquela condição, ninguém conseguiu oferecer um lugar adequado para que ela desse à luz ao filho que estaria para nascer, muito em breve. E ela então conseguiu, junto com José, encontrar um lugar ali no estábulo, onde os animais passavam a noite. E ali, depois de ajeitar a manjedoura, colocou ali o menino Jesus enfaixado nos panos que ela havia trazido. Então vejam, uma criança indefesa, desprotegida, sujeita a todo tipo de situação que poderia complicar a vida de Jesus e a vida de José e Maria. O rei desceu do céu e se colocou aqui como uma criança, como qualquer criança que nasce no mundo. Indefesa, totalmente dependente da mãe. Jesus não sabia andar, Jesus não sabia falar. Ele assumiu uma forma humana, uma forma de uma criança. Um filho nasceu numa manjedoura, envolto em faixas. O que Jesus estava ensinando com isso? O que o céu queria nos ensinar? A grandeza não depende de riquezas ou posição, mas sim da comunhão com Deus. Nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Algum de nós nasceu de maneira diferente de Jesus? Não. Todos nós nascemos iguais. E o céu quis assim, desta forma, mostrar a fragilidade do ser humano e a sua necessidade de Deus e do seu poder. Havia um risco, puxa vida, que risco. Poderia pegar uma doença, uma contaminação, poderia ser morta, porque Herodes emitiu ali o decreto de matar todas as crianças, e Jesus estava incluído ali, naquele grupo de crianças. Então vejam, aquela criança pequena, indefesa, representava ali o amor de Deus por cada um de nós. Hebreus capítulo 4 e o verso 15. Abra a sua Bíblia. Hebreus capítulo 4 e o verso 15. Hebreus 4:15 diz assim:
porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Desde o seu nascimento, ele passou por tudo aquilo que nós passamos. Ele assumiu o risco de viver as nossas necessidades. Como criança indefesa, como criança dependente, da mesma forma que nós. Próximo slide. João capítulo 1, verso 11. João capítulo 1, verso 11. Diz assim. João 1, 11. Veio para o que era seu. E o que aconteceu? Os seus não receberam. Puxa vida, será que havia um risco nisso? Você compra uma passagem lá para o interior do Amazonas. Você combinou, alguns anos atrás, que iria visitar os seus familiares. E aí você pega, embarca aqui no avião, desce lá em Brasília, lá toma um ônibus, porque o lugar onde seus familiares moram não tem aeroporto e tem que seguir de ônibus. Demora 3 dias, chega lá. E você vai até o endereço onde está a sua família. E quando você chega lá, cansado de viagem, naquela expectativa de encontrar os seus familiares, você bate a porta. E alguém lá de dentro pergunta, quem é? Sou eu? Cheguei? Ah, não, a gente não quer você aqui. Pode ir embora. Pensa que decepção. A decepção que foi para Jesus, deixar o céu, vir a este mundo, e quando ele chegou ali na casa dos seus parentes, familiares, amigos, o seu povo, eles o rejeitaram. Que tristeza. Havia algo em risco na vinda de Jesus aqui à terra? Havia muita coisa em risco, muita coisa. Os próprios do seu povo não receberam. Ao olhar para Jerusalém, depois de caminhar ali por alguns quilômetros sobre aquelas colinas, Jesus chegou com seus discípulos e avistou ali Jerusalém, avistou o templo, e a Bíblia diz que Jesus chorou. E há um verso na Bíblia que representa aquele momento. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar você debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Então vejam, Deus havia preparado um plano. Jesus estava vindo para o mundo, nasceu aqui, viveu aqui, e as pessoas não o quiseram, não o receberam, não o aceitaram. E no mundo de hoje, será que é diferente? Será que é diferente? Ou pode ser que esteja até pior do que naquele tempo? Será que o Natal realmente é compreender o que foi Jesus ter vindo lá do céu, aqui neste mundo, arriscou tudo para nos salvar e foi morto para nos salvar? A cruz não era apenas sobre a salvação da humanidade, mas também sobre justificar a justiça e o amor de Deus diante de todo o universo. Todo o universo estava observando para ver o que é que estava acontecendo aqui no nosso planeta. Se Cristo tivesse falhado, o que iria acontecer? A acusação de Satanás contra Deus
teria prevalecido e o pecado teria reinado eternamente. Havia algo em risco? Sim. Imagine, todo o universo conviver com o pecado eternamente. Que terrível seria se Jesus tivesse falhado. O próximo slide. João capítulo 3, verso 16. Olha só o que mais que Jesus enfrentou. João capítulo 3, versos 16 e 17. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. E agora vem uma parte aqui que é crucial nesse texto. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, não era esse o propósito, mas Ele queria salvar as pessoas que acreditassem nele. Vejam, Jesus tinha certeza de que aquilo que Ele iria fazer, nós iríamos aceitar? Não. O seu povo o rejeitou. Aqueles que deveriam recebê-lo, o rejeitaram. Mas, ao longo de todos esses milênios, Jesus depende que a pessoa acredite, creia. Porque se a pessoa não crer, terá sido em vão para aquela pessoa o que Jesus fez. Então Jesus resolveu arriscar. Eu vou, mesmo que uma pessoa somente creia, eu vou e vou morrer por essa pessoa. Jesus teria deixado o céu para morrer por uma pessoa. Louvado seja Deus, porque milhares, milhões de pessoas creram e continuam crendo, e ainda muitos outros irão crer. Não é em vão o sacrifício de Jesus. Não será apenas uma pessoa salva, milhares, milhões. Apocalipse descreve a multidão dos santos quando eles chegam lá na Nova Jerusalém. A alegria de Jesus de poder apresentar ao Pai, aqui está, Pai, todos aqueles pelos quais eu morri. Eu dei a minha vida por eles. Tudo aquilo que nós sofremos, passamos lá na terra, naquele período, naquele momento, quando eu desci para salvar as pessoas, valeu a pena. Olha só quantos estão vindo. Louvado seja Deus. E ao adentrar pelas portas da cidade santa, o cântico que todos nós entoaremos é um cântico que nós não conhecemos a letra ainda. Mas quando nós chegarmos lá, nós iremos saber cantar. E o mais incrível, Wilson, é que a gente vai também tocar a harpa, sem nunca ter estudado harpa. Que maravilha! Eu imagino a festa, a alegria no céu, quando Jesus chegar com essa multidão de salvos e adentrar ali pelos portões e apresentar ao Pai, aqui, Pai, todos aqueles que aceitaram, que creram. Próximo slide. Acabou. João 3,19 é o último verso. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Qual é o propósito de Satanás? Ele não conseguiu matar Jesus. Não conseguiu. Quando Jesus nasceu aqui neste mundo, ele não conseguiu devorar o filho. O filho cresceu, salvou o mundo com a sua morte. E Satanás queria que Jesus ficasse lá na sepultura. E
conseguiu de todas as formas colocar uma pedra e até o próprio selo do imperador romano, para que Jesus ficasse lá preso e não saísse dali. Mas Jesus ressuscitou. E Ele está vivo, e Ele prometeu que vai voltar para nos buscar. O céu arriscou tudo, para nos salvar e para resgatar o caráter de Deus, que havia sido manchado pelas acusações de Satanás. Hoje, nós somos luz no mundo, porque João 3,19 diz o quê? As pessoas preferem a escuridão. As pessoas preferem acreditar em Papai Noel do que aceitar a Jesus como seu Salvador. As pessoas preferem acreditar e viver costumes pagãos do que renunciar a este mundo e aceitar a Jesus como Salvador. Jesus arriscou tudo, o céu arriscou tudo. E muitas vezes nós não temos coragem de arriscar tudo por Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Porque o mundo está em trevas, e cada vez pior. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero terminar lendo um pequeno texto, parecido com um cordel. Quem é do Nordeste aí conhece o cordel, que é uma forma de literatura baseado no relato bíblico a respeito do nascimento de Jesus. Então o título é assim: O Nascimento de Jesus. Há mais de 2000 anos, numa terra bem distante, surgiu um fato divino tão belo e importante. Em Belém, numa noite, sob um céu cheio de luz, veio ao mundo o Salvador, o menino, o Rei Jesus. Maria, a escolhida, com o seu anjo conversou: serás mãe do Filho Santo que o Senhor te enviou. Ela então se admirou, mas respondeu com humildade: sou serva do meu Senhor, que se faça a sua vontade. José, homem de fé, ficou sem compreender, mas o anjo lhe falou: não deves temer. O que Maria espera é obra celestial. Ela trará ao mundo o Salvador universal. E assim, o casal à cidade caminhou, pois César, o imperador, a todos recenseou. Belém estava cheia, não havia hospedaria, só restou numa estrebaria para aquela noite fria. Foi ali, entre animais, que o menino nasceu. No presépio foi deitado, com amor se protegeu. A estrela no alto do céu, brilhante reluziu, anunciando ao mundo todo: o Messias já surgiu. Os pastores no campo a vigília mantinham, quando anjos lá do céu subitamente surgiam. Não temais, disse um deles, venho vos anunciar, hoje nasceu o Salvador, que veio vos resgatar. Guiados pela estrela, os magos foram também levar ouro, mirra e incenso ao rei de Jerusalém. Ajoelharam-se diante do menino, em gesto de devoção, pois sabiam que ali estava o Rei da salvação. Este conto tão antigo, relatado na Bíblia, nos ensina a viver, com humildade e bondade, o que temos de oferecer. Que o Natal seja um tempo
de paz e gratidão. E que Jesus sempre nasça no fundo do seu coração. Vamos ficar em pé para a oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque na Tua palavra nós encontramos a revelação do verdadeiro sentido e do verdadeiro propósito do Natal em nossas vidas. Que Jesus tome conta de nossa vida todos os dias, que Ele seja o Senhor da nossa vida, que Ele nos transforme cada dia mais e nos prepare para o Teu reino. Obrigado, porque Jesus se dispôs a vir aqui a este mundo, arriscando tudo, por amor a cada um de nós. E hoje, Senhor, nós louvamos o Teu santo nome e queremos louvar todos os dias de nossa vida, até nos encontrarmos com Jesus e juntos vivermos para sempre. Esteja conosco, hoje e sempre. Por Jesus, amém.